O convite de Jesus é para sermos seus imitadores, e o discipulado é uma ferramenta importantíssima nesse processo. Nessa série, nós estamos trabalhando justamente isso, como um ajuda o outro a crescer em conhecer a Deus e viver para a sua glória. Acompanhe conosco. Quinto episódio da série Ame Sua Igreja. Hoje nós vamos falar sobre servir. Nós já falamos de uma série de assuntos aqui, e mais uma vez, se de repente você chegou aqui agora, não assistiu aos outros episódios, eu te encorajo, se você puder, dar uma conferida depois, É bem importante, porque nós estamos seguindo aqui toda uma linha, de pensamento, e o que nós já falamos tem um pouco de relação com o que nós vamos continuar conversando hoje, e eu queria começar mais uma vez, trazendo outra citação aqui do livro, quando ele fala sobre servir, que ele diz o seguinte: discípulos de Cristo não são meros espectadores na igreja, mas servos. Cristãos não podem ver a igreja como o lugar onde se ouvem sermões, mas como onde se serve. E acho que eu até comentei um pouco disso, em alguns episódios aí passados, como nós não somos apenas esses consumidores, quando nós nos reunimos no ajuntamento, no culto, ou em outras atividades da igreja, nós temos um papel, um papel mesmo, digamos assim, de servir, e hoje a gente vai pensar um pouco nesse sentido aí, mas já trazendo aqui essa ideia principal, de que o membro de igreja ele não é um mero consumidor, um acumulador, que só está ali para ser servido, para receber, seja conhecimento, por meio da palavra, mas o cristão ele está ali para servir, ele tem um papel no ajuntamento. É interessante porque a citação aí começa falando sobre discípulo, Sim. E nessa ideia de discípulo, o discípulo é alguém que segue o seu Senhor. E se nós estamos seguindo o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém melhor para falar sobre servir do que Jesus. Uhum. E nós olhamos para a trajetória de Jesus, é uma trajetória só de descida, que sai da sua glória e vai descendo, 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 e sempre servindo, nos servindo, E ali naquele contexto de sua vida aqui na Terra, o tempo todo servindo. No último episódio nós falamos sobre como Jesus servia, no antepenúltimo, na verdade, como Jesus servia de diversas formas aquelas pessoas com quem ele lidava, sejam os discípulos, sejam a multidão, as pessoas que iam até ele, com as mais diversas situações de pedidos de ajudas, E Jesus estava o tempo todo servindo. Então, como imaginar essa pergunta retórica assim? Como imaginar alguém que se diz discípulo que não serve? Então é algo imaginável. Alguém não está fazendo aquilo para o qual foi chamado a fazer, que o seu Senhor lhe demonstrou como fazer. Uhum. Ainda pegando essa ideia do exemplo de Jesus ali, o tempo todo no seu ministério ali com os discípulos, por vezes ele falou: vocês viram o que eu fiz? E ele estava dizendo assim: daqui a uns dias eu não vou estar mais aqui, mas as necessidades elas continuarão aparecendo, E aí é hora de você colocar em prática aquilo que você me viu fazendo aqui, que é basicamente o exemplo de discipulado, nesse cuidado em que eu vejo a pessoa que me acompanha fazendo, daqui a pouco eu faço junto, daqui a pouco eu faço e ela observa. Uhum. Então, o termo servir nos aponta diretamente para o nosso Senhor. Sim. Que nos serviu o tempo todo e nos serve o tempo todo. E esse serviço dele, um serviço amoroso, um serviço sacrificial, um serviço de abnegação de quem ele era, da sua glória, para vir ser humilhado, e padecer por nossa culpa. Enfim, servir é algo que deve fazer parte, ou faz parte da essência do cristianismo, Então, Sim. Importante pensar sobre o assunto. E muitos, por vezes, até têm uma noção, uma ideia de que
que é necessário, né, servir na igreja, mas por vezes, de repente, falta algum tipo de motivação, né? E o autor aqui ele começa trazendo 3 motivos, né, para servir. E eu achei interessante, eu separei. O primeiro deles é a misericórdia de Deus, né, ou seja, o que Deus fez por nós. O segundo, os dons do Espírito, né, ou seja, nós somos capacitados para servir. E o terceiro é a volta de Cristo. Nosso serviço ele não é em vão, né? Então nós vemos aí meio que passado, presente e futuro também, né? Nós olhamos para o que Deus já fez por nós e faz, né? Nós entendemos que é o Senhor quem nos capacita, né, com os dons, né? Isso não provém de nós, né? Então a gente vai falar um pouquinho depois, né? Mas o corpo, né? Pensando na comunidade, né, na igreja local, cada um é capacitado com dons, né, com habilidades para servir, né? Então eu não posso pensar que de repente eu não tenho nenhuma serventia, né, digamos assim, né? E também, obviamente, não ter algum tipo de orgulho, né? Porque, obviamente, quem nos capacita é Deus, né? Isso não provém de nós mesmos, né? E nós olhamos também para Cristo, né? Para o futuro, né? Para a sua vinda, né? Isso também é o que nos motiva, né? Olhando para o futuro, de pensar que o nosso serviço ele tem um propósito, ele tem um objetivo, né? Ele não é em vão. E Romanos 12 é bem interessante, a gente vai guiar nossa conversa aqui nesse texto hoje, mas eu vou ler o versículo 1 aqui por enquanto, que ele fala: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. É interessante, né, que logo no início desse texto, né, nós vemos que é necessário que nós entregamos a nossa própria vida, né, em sacrifício, né? O texto vai falar em sacrifício vivo, né? Nós precisamos nos entregar a Deus por completo, né? E é interessante pensar também, né, nos primórdios aí do cristianismo, os cristãos, eles por vezes eram acusados de ateísmo, né, porque eles não tinham templo, né, não tinham ídolos ali ou sacrifícios, né? Mas é interessante como esse texto traz que, na verdade, o nosso sacrifício ele é pessoal, né? Nós nos entregamos, nós oferecemos a nossa vida a Deus, né, em adoração, né? E é bem interessante, né, pensar nessa ideia, né, de como o texto nos leva assim a esse entendimento, né, de que nós devemos entregar a nossa vida por completo, né, no sentido também de servir, né, de dedicar nosso tempo, nosso esforço, né, para abençoar a comunidade, né, a igreja local, e também em primeiro lugar, né, em adoração a Deus, né, para glorificar a Deus. O texto ele é muito significativo. E o texto nos aponta, porque portanto, irmão, rogo-vos, né? Ou seja, por causa do que eu falei anteriormente, quando a gente vai ler o livro de Romanos, a gente vai ver, e é humilhante. Sim. É humilhante ler o texto, porque a gente vai ver onde nós estávamos, o que nós fazíamos, e fazíamos naturalmente. Fazíamos porque somos pecadores e pecadores pecam. O nosso pecado era um pecado impagável, né, de um preço impagável. Nós não teríamos condições de sanar o preço de todo o pecado, né? O livro de Romanos começa nos apontando ali muito, muito claramente, né, o que nós fomos capazes de fazer, né? E então inculpáveis, indesculpáveis nós éramos, se não fosse o que Cristo fez. Nós estávamos mortos, né? E o Evangelho vem, nos atinge, nos alcança, muda a nossa realidade. E aí, agora, já que aconteceu tudo isso, Paulo vem e diz: rogo-vos, irmãos. Esse parece uma criança que chega ali pro seu pai ou pra sua mãe e pede aquele bolo de chocolate, e a mãe diz assim: não, você só vai comer tal hora. Diz: ô mãe, por favor, me dá logo e tal. Parece um pouco disso, assim. Ele diz: meus irmãos, eu peço assim que vocês, então, olha o que aconteceu, né? Então Paulo tá, mas ao mesmo tempo enfatizando. Parece um trocadilho ali. Diz: não, irmãos, já que aconteceu isso, vamos lá, agora né? Então é um rogo, um pedido de entrega esse sacrifício vivo, né? E sacrifício, esse termo que nos faz pensar que vai ter ali, que vai carecer de mim, né, um desconforto,
Sim. Tem que me tirar de uma zona de conforto. Então, cuidar de alguém, servir as pessoas, vai trazer algum desconforto para mim. E aí diz, nossa, como é que eu vou querer uma coisa que vai me sair do desconforto? Então, você tira a ótica de você e olha para Cristo. Uhum. Então, porque o benefício que você desfruta teve a ver com a zona de conforto que Cristo saiu. O abandono da zona de... Se a gente pode chamar de zona de conforto, né? Da glória, né? Uhum. Então, porque quando a gente faz esse exercício, Gustavo e todos que nos assistem ou escutam, né? Quando a gente faz esse exercício, a gente se humilha. Sim. Porque, assim, qualquer coisa que eu fizer, por mais sacrificial que possa ser, é nada diante do que Cristo fez. Então, basta um olhar pela ótica do Evangelho que então eu caio em si e diz, poxa, é verdade. Então eu vou lá e vou fazer. Isso aí. Né? E o versículo 2 ele continua falando meio que na ideia do que significa, né? Se oferecer em sacrifício vivo. Ele vai falar, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Né? Então, a nossa maneira de agir, de pensar, a nossa mente já deve ser transformada, deve ser diferente do mundo, né? Deve passar por esse processo de transformação, né? E como você falou, por ser nessa ideia de sacrifício, não vai sair da zona de conforto, né? Vai ser desagradável em alguns momentos, né? Mas o texto já traz uma esperança, né? E no que isso resulta, né? Que nós seremos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E continuando aqui no texto de Romanos, no versículo 3, ele vai falar, pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E aqui já entrando na ideia dos dons, né, que ele vai trazer também, né, e que está ligado com a ideia de serviço, né. É bem interessante esse versículo 3, como ele fala acerca, né, de ter esse equilíbrio, essa visão equilibrada. Né. Eu até comentei um pouco disso aqui antes, no início, de que nós temos capacidades, né, qualidades, mas que são dadas por Deus, né? É Deus quem nos capacita, né? Então nós precisamos ter uma visão equilibrada de não nos depreciarmos, digamos assim, de ter uma ideia de que de repente eu não sirvo para nada, né? Mas entender que eu tenho um papel ali, eu posso exercer um papel na comunidade, né, na igreja local, e que é importante, né, e também não me exaltar, né, nesse sentido, achar que de repente aquilo que eu faço é melhor, né, mas trazendo a ideia do corpo, né, que a gente já vem comentando, né, cada membro do corpo é importante e cada um exerce uma função diferente, né, mas cada um é fundamental, né, para o funcionamento do todo, né. Então o versículo 3 ele nos mostra que ao pensar, né, nessa ideia dos dons, né, do serviço, que nós precisamos ter essa visão equilibrada, né, sobre nós mesmos, né, entendendo que aquilo que recebemos provém de Deus, né, e que ele quem nos capacita a servir, né, a servir aos nossos irmãos, a servir na nossa comunidade. Eu lembro que, se não me engano, no ano passado, nosso tema do nosso retiro de carnaval foi identidade, né? Sim. E na época, uma das coisas que nós trabalhamos ali é que nós precisamos ter uma visão equilibrada de quem nós somos, né? Que nós não somos nem mais nem menos, nós somos o que Deus nos fez ser, Sim. né? E de novo, voltando para Gênesis, o que faltou ali em Adão e Eva foi essa visão equilibrada de quem eles eram, né? Uhum. De quem o Senhor os fez ser, feitos à imagem e semelhança do próprio Deus, né? Que mais querer? Né? O que mais um ser humano poderia querer, além daquilo que o Senhor fez ser, a sua imagem e semelhança? Mas foi ali justamente onde a serpente vai lá e cutuca Adão e Eva, e é onde o pecado também nos cutuca hoje, né? Sim. E a gente fica por vezes flertando com essa ideia o tempo todo, né? De nós querermos ser mais ou menos do que o Senhor nos fez ser. O orgulho por vezes quer nos levar para acharmos que a gente não, como é que você pode
fazer tal coisa, essa humilhação e não sei o quê, como se algum serviço que eu fizesse ele no corpo fosse uma forma de depreciação de quem eu sou. Mas, na verdade, qualquer forma de serviço no corpo, por mais humanamente é, vergonhosa, talvez, a gente usar um termo humano, que ela possa parecer, diante do que Jesus fez, é nada, né? Então, é preciso que nós, na igreja, tenhamos essa visão equilibrada de quem nós somos, do que Deus nos fez ser, seres criados à sua imagem e semelhança e não só aptos, mas ordenados a servir. Sim. Ordenados a servir. Sim. Uma outra questão interessante, quando nós pensamos acerca dos dons, né, e que Paulo vai falar, por exemplo, lá em 1 Coríntios 12 ao 14 e no texto de Romanos também, ele vai falar, após falar ali sobre os dons, ele fala sobre o amor, né, e eu até separei aqui um trecho do autor do livro que ele diz o seguinte: o cristianismo é comunitário e nos chama ao serviço em amor. Devemos, portanto, usar nossos dons em prol do corpo em amor. Então, nós servimos, né? Deus nos capacita a servir, né? E nós precisamos entender isso e entender também que o propósito desses dons, né, não é para, quem sabe, benefício próprio, para uma posição de orgulho aí, né? De querer se exaltar, mas de servir em amor, né? Independente de qual seja a função, né, dentro do corpo, né? Mas o nosso serviço deve ser em prol do corpo, né, e em amor. Né? É interessante como Paulo ele traz essa ideia aí, né, do serviço em amor. O capítulo seguinte de 1 Coríntios, que é o capítulo 13, traz uma citação muito conhecida acerca do amor ali, né? Que por vezes é utilizada ali nas cerimônias de casamento, quando alguém quer aconselhar alguém numa crise conjugal, não que não o possa fazer isso, mas quando feito, deve ser feito sobre a ótica correta, que é a ótica do amor, Sim. né? Então, é preciso que a gente tenha mesmo em mente que, inclusive, que é o que motiva a vinda do nosso Redentor à Terra, é o amor. Sim. Né? Um versículo, talvez o mais conhecido que nós... Um dos mais conhecidos na Bíblia, seja o de João 3,16, e o texto começa dizendo, porque Deus amou, né? Então o amor precisa nortear as nossas relações, inclusive o nosso serviço, né? Porque eu amo a Deus e eu amo ao meu irmão. E Sim. Aí é preciso se dar ao amor o significado que de fato ele tem, né? Porque por vezes o amor é essa coisa romântica, o sentimento está envolvido e não tem a ver com sentimento, porque amor é dar de si mesmo sem esperar nada em troca. Então eu amo ao meu Deus porque ele me amou primeiro, né? Então, e quando você imagina, porque quando Deus nos amou, nós éramos inimigos dele. Então agora o meu irmão não é meu inimigo. Então, se Deus amou o inimigo, inclusive Jesus nos conclama a amar os nossos inimigos, já que o meu irmão não é meu inimigo, ainda mais assim eu devo amar. Né? Então, o amor que vai nortear as nossas relações, inclusive o nosso serviço, é motivado pelo amor de Deus que teve o seu ápice na vinda de Jesus, né, até a terra e nos serviu o tempo todo. Isso aí. E continuando aqui no texto de Romanos, que a gente tem passado aqui por ele, os versículos 6 até 8 do capítulo 12, ele vai falar: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O autor até traz uma classificação aqui entre os diferentes tipos de dons, né? Ele vai falar que tem os dons que são de fala, né? De profecia, exortação, ensino. Eu até separei um trecho aqui que ele diz assim: ensinar a fim de edificar os outros envolve tanto instrução do tipo formal como do tipo informal. Exortação inclui muitas coisas como confortar, encorajar e confrontar, e pode ser feita tanto formal como informalmente. É o que a gente já comentou aqui também, né? De aliviar os fardos uns dos outros, né? Envolve
é um pouco disso. E ele vai separar também aqui os dons de serviço, né, que são aqueles dons para servir a igreja enquanto ela se reúne, né, no ajuntamento. Aí ele diz assim: servir envolve a ajuda prática para aqueles que precisam. Esse serviço humilde reflete a vida de nosso Senhor, né, que foi o que você comentou aqui também, né? E aqueles com o dom de contribuição são chamados a exercê-lo com liberalidade, o tipo de generosidade que reflete a generosidade de Deus, né? E ele traz toda essa explicação aqui acerca dos dons, né? Mas a gente volta aqui para o ponto que nós estamos discutindo, né? Que todos esses dons eles devem ser praticados em amor, né? Independente de qual seja, né, deles, né? E pelo bem do corpo, né? Como nós já falamos, Deus ele nos capacita, ele nos dá dons para cada membro do corpo da igreja, né? E nós temos dons diferentes, né? E a ideia é justamente essa de que eu abençoo ali o corpo como um todo, mas eu também sou abençoado pelos dons, né, de outras pessoas, né? E é nessa ideia de corpo mesmo, né? De que cada um tem uma função diferente, né? E cada um exerce essa função em amor, né? E tendo essa, como a gente já comentou aqui, essa perspectiva, essa visão equilibrada, né, acerca de si mesmo, né? Aqui nessa lista de dons não tem algum que vai ser mais importante que o outro, né? Todos eles são fundamentais, né, para o corpo, né? E por isso que Deus distribui, né, a cada um, né, conforme a sua vontade, né, para que o corpo como um todo seja edificado. E esse finalzinho aí é um ponto muito fundamental, Gustavo, porque o Espírito distribui de forma que lhe apraz, de forma que não fiquem brechas, lacunas a serem preenchidas. E se a gente volta no ponto, no episódio anterior, Deus distribuiu na igreja os dons de forma que não haja lacunas. Porém, quando eu me afasto da congregação, fica uma lacuna ali. Sim. Né? Então, alguém, inclusive, está fazendo algo para o qual não foi chamado a fazer, para que aquela lacuna não fique aberta. Então, você acaba sobrecarregando alguém por causa da sua ausência. Então, Deus distribuiu de forma perfeita para que nenhuma área do corpo sofra, porém eu posso estar dificultando isso, e aí é o contrário do que nós estamos falando, é a minha falta de amor que está me levando então a pensar egoisticamente, se é que existe essa palavra. Eu estou tendo um pensamento egoísta, pensando só em mim, no meu bel prazer, em detrimento do outro, né? Já pensou se Cristo pensasse apenas no seu bel prazer, ele estaria no seu trono de glória ainda, e nós ainda estaríamos perdidos em nossos delitos e pecados. Mas que bom que Deus não é como nós, né? Mas que bom também que o Senhor providenciou um meio pelo qual, quando eu falho, eu tenho a oportunidade de corrigir. Sim. Ele nos deu sua palavra, o Espírito que habita em nós e a igreja. Então nós temos tudo que nós precisamos para corrigir. E aí, isso meio que engloba o que nós já falamos, ou vamos falar no restante da série, né? Todas as ferramentas que nós temos são poderosas em Deus para corrigir todo e qualquer pecado, e o amor de Deus nos norteia nessas resoluções. Sim. E pensando nessa questão dos dons, né, uma dúvida que por vezes surge, né, é de como eu sei qual é meu dom, né, quais dons, como o Senhor tem me capacitado. E eu acho interessante como o autor traz no livro aqui, né, e a primeira coisa que nós precisamos fazer nesse processo é um autoexame, né, de entender aquilo que eu gosto de fazer, de repente, né, algo que eu tenho mais uma afinidade, né, e também na experiência, né, nós precisamos experimentar mesmo, fazer várias coisas, né, no serviço ali do corpo, né, e óbvio que nós vamos ter áreas que vamos ter mais afinidade, né, e tudo mais, mas nosso serviço ele não se restringe só a essas áreas que nós temos mais uma certa afinidade, né, também nós podemos fazer outras coisas, né, conforme a necessidade, né. Então o processo, né, de identificar, né, digamos assim, qual que é o nosso dom é dessa forma, né, fazendo esse autoexame e praticando, né, começando a exercer coisas que de repente ali no primeiro momento não chama muita atenção, né, mas ver se de repente aquilo é algo que eu possa contribuir, né, para o corpo como um todo, né, e sempre tendo essa ideia tanto do amor, né, que nós servimos em amor para o bem de todo o corpo, né, e tendo a ideia também de que não existe algum tipo de serviço que ele é
superior ao outro, né? Mas todos eles são importantes para o corpo, né? E Deus distribui, né, esses dons, né, com esse propósito mesmo, né, com essa ideia de que eu abençoe a vida do meu irmão, né, eu também seja abençoado, né, e o corpo todo seja abençoado, né, e cresça nessa ideia aí do serviço. Recentemente no meu pequeno grupo alguém me perguntou sobre isso, sobre como fazer para descobrir qual é um formulário que eu preencho, o que eu faço? Isso começa a servir. Sim. Começa a servir, começa uma área. Eu citei alguns exemplos lá para essa pessoa. Diz: começa aqui, começa a servir, vai testando, vai fazendo outras coisas, né? E vai chegar uma hora que seu coração vai arder por alguma coisa ali. Aí você vai dizer: aqui é o meu lugar, né? Claramente, aqui é o meu lugar. Nesse sentido, por vezes os ministérios em evidência, eles geralmente chamam mais atenção, né? Mas tem coisas que eu diria que o principal é feito no anonimato, né? E tem áreas da igreja, pessoas que atuam lá que elas não têm holofote nenhum nelas, mas que o seu trabalho é muito essencial na igreja, muito essencial mesmo. Sim. Então é importante. Eu vou citar um exemplo e nem é puxando sardinha, né, pro nosso lado ali, mas você tem... Eu brinco com os meninos ali da sonoplastia, por exemplo, né? A gente serve na sonoplastia. Quando tudo vai bem na igreja, ninguém lembra do sonoplasta. Mas basta ter um barulho lá no som, um cabo que fez uma situação, todo mundo olha para o sonoplasta, né? Então, quando tudo vai bem, a gente não aparece. Não tem... O culto começa e termina, se tudo andou bem, tá tranquilo ali, né? Então tem áreas de serviço na igreja que elas são assim, né? Tá tudo ali, o seu serviço, ele faz com que várias áreas da igreja aconteçam. Ainda estou no exemplo da sonoplastia, né? Mas é só um exemplo dentre tantos, né? Que são bem essenciais ali. Você chega ali, alguém limpou o templo. Alguém cuidou dali, preparou o templo, né? No nosso caso aqui especificamente, nós temos um templo climatizado. A maioria das pessoas chegaram, já está climatizado. Você chega, você senta, você tá, pá. Mas basta um dia que falta energia, como faltou recentemente, né? Que aí você, nossa, mas que calor, aquela coisa toda, né? Então, são várias oportunidades de serviço, Então, diz, comece por algum lugar e vá testando, vá pedindo opiniões, vai estando com as pessoas. Isso também é discipulado. Sim. Né? E vai ouvindo como que eu posso servir aqui, o que vocês fazem, como que é o trabalho de vocês, começa em que momento, termina em que momento, né? Eu visitei uma igreja alguns anos atrás e o culto dessa igreja começa às 18h30. É uma igreja bem grande, né? Elas têm uma área... A área da igreja é muito grande, né? E na época eu visitei para aprender um pouco mais sobre o ministério infantil. E aí eu perguntei lá... Então, eram várias salas assim, onde as crianças ficavam e tal, uma estrutura muito grande. E a pessoa me disse: olha, as pessoas que vão servir nesse ministério nesse domingo, eles chegam aqui 15 horas. E aí eles têm um tempo ali de lanche, e eles têm ali um tempo de ministração para eles, de estudo, de oração e tal. Às 16 horas eles abrem as portas ali das salas. E então as famílias, a partir de 16h30, quem sabe, começam a chegar às 17 horas, e eles vão montando uma fila na frente daquelas salas, vão entregando até que chegue o limite daquela sala. E é fechado. E aí eu perguntei que horas eles encerram. Bom, nosso culto encerra às 20h30. E aí às 20h30 os pais vêm, pegam as crianças e vão embora. 20h30 para 15 horas, nós estamos falando aí de 5 horas e tanto de envolvimento para o serviço ali. E aí ele me contou como funcionava lá, né? Então você imagina que por vezes a gente não quer
quase não está ali na igreja no período de 1h30, que é o período de culto. Né? Alguns já chegam atrasados, Sim. né? Não se preparam nem para chegar no horário marcado ali. Tem muita dificuldade de chegar no horário, porque não se organizaram como deveriam para chegar a hora ao culto. Quanto mais está lá 15 horas. Então, enquanto eu estava lá, eu estava para acompanhar esse ministério especificamente. Eu posso lhe dizer, Gustavo, que eu não vi ninguém de cara feia fazendo aquilo ali. Estavam um pessoal muito comprometido com o serviço ali naquela comunidade. E como aquilo, né, mexe com a gente, assim, meus olhos lacrimejam nessa hora. Sim. De ver a forma como aqueles irmãos estavam engajados no serviço do corpo ali. Então, se chegaram 15 horas, é uma capital, uma cidade grande, que horas eles saíram de casa? Quem sabe alguém pegou duas conduções, ou sei lá o que foi. É possível que alguém tenha saído 14 horas de casa, né? Tudo isso porque estava programado para servir aquela comunidade. Sim. Então só são alguns exemplos das coisas que acontecem e que às vezes ficam ali ninguém sabe, né? Mas que são estritamente necessários para o bom funcionamento do corpo. É isso aí, né? Ter essa visão correta, como a gente tem dito aqui, né? Acerca da importância do serviço, né? De fazer isso em amor, né? Entender Sim. que isso é para edificar o corpo, né? Para o benefício do corpo, né? Como um todo. Eu vou trazer aqui mais alguns passos de ação que o autor traz no final do livro. Como são vários aqui, eu vou só passar por cima, né? E qualquer coisa a gente comenta depois. Mas o primeiro é: mergulhe nas verdades do Evangelho para obter motivação constante. Segundo passo: lembre-se de que o discipulado envolve mais do que saber algumas coisas. Terceiro: faça da pregação da palavra e das ordenanças do batismo e da ceia do Senhor meios para cultivar um coração que se apraz no serviço. Quarto: seja um servo, não um crítico. Quinto: esteja atento às necessidades daqueles que trabalham na igreja e se ofereça para ajudar como for possível. Sexto: pergunte aos seus líderes quais são as necessidades particulares e se ofereça para ajudar. E sétimo: ore para que seus colegas membros da igreja sirvam ao Senhor com alegria. Então, meio que o resumo de tudo aquilo que a gente já falou, né? Devemos orar e nos dispor também, né, a servir, né, naquilo que há necessidade, né? E para identificar, né, como você já falou aí também, qual o meu dom, né? Experimentando, né, servindo, né, colocando em prática, né, se dispondo a fazer aquilo que de acordo com as necessidades, com as oportunidades que surgirem, né? E é isso, não sei se tem mais algum Eu vou comentário. só encerrar com uma dos encorajamentos aí. Não seja um crítico, sirva. Né? E a gente brincava aqui, falando, acho que nos bastidores, se alguém não serve para servir, não serve. Né? Então, que tudo que Cristo fez, o amor dele dispensado a nós, seja o combustível que nós precisamos para se dispor, né, sair da nossa zona de conforto e servir. Isso aí então, né, que Deus abençoe você, né, até próxima semana nós vamos ter mais um episódio e se você foi abençoado de alguma forma, né, compartilhe com outras pessoas, né, de novo, tiver alguma dúvida, algum comentário, pode deixar aí, né, nos comentários que nós vamos ler, né, e até mais.